Você sabe o que é o Teorema de Pitágoras? Na aula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras e saber diferenciar catetos e hipotenusa. Para a aula de hoje, selecionamos a matemática que você ama ou odeia. E para iniciar a matéria de matemática, escolhemos um dos teoremas mais famosos, o Teorema de Pitágoras. Mas quem realmente foi Pitágoras? Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade e tudo o que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso e criação dos termos filósofo e matemática. Pitágoras amava explicar as coisas por meio de números, e o teorema dele veio exatamente para ajudar a nossa vida. Graças a ele, se você souber a medida de dois lados de um triângulo retângulo, você consegue calcular a medida do outro lado. É importante lembrar que isso só funciona com triângulos retângulos. Se você não sabe ou não se lembra disso, simples. É aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, também conhecido na trigonometria e na geometria como um ângulo reto. Além disso, também é conhecido por ter catetos e hipotenusa. E é aí que entra o tão famoso Teorema de Pitágoras, que diz: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Hipotenusa, catetos e agora? Mas se a gente representar isso, você vai compreender que é muito simples. Primeiro, o que é hipotenusa? A hipotenusa é o lado mais longo de um triângulo retângulo. Lembrando sempre, é o oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados são chamados cateto oposto e cateto adjacente. Esses lados são definidos em relação a um ângulo. Mas como diferenciar cada um deles? O cateto oposto fica em frente a um determinado ângulo, enquanto que o cateto adjacente é aquele que fica ao lado de um determinado ângulo, mas não é a hipotenusa. Bem simples, não? A fórmula do Teorema de Pitágoras é representada da seguinte maneira: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo a ao quadrado a hipotenusa, b ao quadrado um dos catetos e c ao quadrado um outro cateto. E caso você não saiba a medida de um dos lados do triângulo retângulo, você vai usar a fórmula de Pitágoras, recapitulando: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então é isso, pessoal. Com essas informações, você será capaz de solucionar quaisquer exercícios relacionados a esse teorema. Exemplo, encontrar a hipotenusa. Calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Observe que temos um triângulo retângulo com catetos de lado 9 e 12 e com a hipotenusa x. Temos que encontrar então esse valor de x. A fórmula do triângulo retângulo é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Dessa forma, teremos que x ao quadrado será igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado será então 12 vezes 12, que dá 144, mais 9 vezes 9, que dá 81. Então, x ao quadrado será a raiz de 225, e x será igual a 15. Agora vamos resolver um exemplo quando a incógnita é um dos catetos. Perceba que nesse triângulo retângulo temos hipotenusa 10, catetos 8 e x. Já que temos que encontrar o x, é só substituir na fórmula: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa, b e c são os catetos. Substituindo: 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. E x ao quadrado, x ao quadrado. Agora vamos isolar nossa incógnita. X ao quadrado igual a 100. 64 estava somando, passa subtraindo. X ao quadrado é igual a 100 menos 64. X ao quadrado é igual a raiz de 36. X é igual a 6, que é o valor do cateto que faltava.